porque a Câmara dos Deputados vota hoje o requerimento de urgência do projeto de lei que estabelece regras para o uso de redes sociais por autoridades públicas e determina penalidades para quem disseminar informações falsas, mais conhecida como o PL das fake news. Mudanças que estão previstas são remuneração para a mídia, representação no Brasil, obriga provedor de serviços digitais a ter representante legal aqui no nosso país, lei geral de proteção de dados pessoais, imunidade parlamentar e também multas que estabelecem punições para empresas que não seguirem as regras. Marco, eu começo com você essa. Toda regulação mal feita ou feita de maneira esculhambada, que nem esse projeto de lei que está sendo relatado por um comunista, né, um deputado comunista, o que você espera de um negócio desse? Vai encarecer. Só que encarece indiretamente a relação de consumo entre as pessoas, o acesso que você tem a um servidor ou a algum tipo de site do Google, algum tipo de patrocínio. Tudo fica mais caro porque você tem que incorporar uma série de regrinhas tolas, né, sem propósito, com o intuito do quê, Paulo? Quem está controlando isso? Quem controla a informação? Ela tem que ser espalhada. Eu já defendi isso 1 milhão de vezes aqui. Não adianta você achar que informação ruim não trafega. Eu vejo informação ruim o tempo todo, eu leio informação falsa todos os dias. É só abrir qualquer jornal, é só ligar em qualquer rádio. O único ambiente onde você consegue criar uma espécie de entrave de ideias e um discernimento é aqui. E eu não estou sendo corporativista, não. É só você pegar a linha editorial desses grandes jornais, você vê que a informação chega de maneira torta. Eu comentei sobre isso agora há pouco no Pânico. Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo. Aí aparece na Folha, não aparece Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo. Bolsonaro, aparece primeiro, mãe de Paulo Gustavo opina sobre veto de Bolsonaro, fala que é ridículo, ou fala, ela deu lá um adjetivo, alguma coisa assim. Quer dizer, o que você espera de uma imprensa enviesada como essa? Qual que é o propósito disso? Por que a mãe dele, o que a mãe do Paulo Gustavo tem a ver com recurso público? Tem a ver com investimento em cultura? Por que associar o nome de uma pessoa que acabou de morrer, uma morte trágica, prematura? Para que usar isso numa lei? Qual que é o objetivo? Né? Qual que é a semiótica envolvida aí? Então o Bolsonaro vetou Paulo Gustavo? O que é isso? Que manipulação é essa da comunicação? Sabe, isso cansa as pessoas. O ceticismo existe hoje e ele tá... as pessoas recorrem à mídia independente, recorrem à Jovem Pan, porque eles estão cansados dessa manipulação ideológica constante, diária, que envolve esses meios. Então, tudo isso para falar que um projeto de lei de fake news nunca deveria existir, não existe nada bom nele, nada. Ah, não, porque existe uma regra dentro do projeto que fala que a pessoa não pode sofrer shadow banning. Tudo vai estar ao crivo da pessoa dentro do Google. O poder, o arbítrio vai ser exercido da mesma forma. A lei não vai proteger o conservador, a lei não vai proteger a pessoa que tem uma mentalidade diferente do mainstream, da esquerda midiática. Então, eu sugiro que isso daí não tem que ter trâmite urgente, não tem que ter andamento, isso não tinha que nem ser desengavetado, tinha que ficar na gaveta de algum lugar apodrecendo, porque não vai ajudar absolutamente em nada. É isso. Piperno, você é a favor desse PL que a gente está discutindo aqui? Ô Paulo, eu li o texto, tem algumas coisas que me deixam com muitas dúvidas. Por exemplo, a questão de remuneração dos veículos que têm as suas notícias usadas aí, né, pelas grandes big techs aí. Isso é uma questão muito controversa, porque... Veja, aliás, as grandes empresas, as grandes, tipo Google e tal, eles teriam que remunerar os veículos, que na verdade são aqueles que produzem as notícias, os jornais, enfim, um canal de televisão, né? E eles pagam, porque notícia custa caro, eles pagam suas equipes para produzir isso, e essas grandes empresas, de certa forma, acabam sendo distribuidores desses conteúdos pelos quais eles não pagam absolutamente nada. Isso é uma coisa controversa. Eles alegam, os Big Techs, com alguma razão, de que, bom, eles também jogam aqui, né, nas nossas redes, conteúdos com fake news, conteúdos ruins. Então, como é que eu vou pagar por isso aí também? Esse é um negócio difícil.
Outra coisa, agora, tem, por exemplo, alguns pontos que eu acho importantes. Que essas empresas, por exemplo, elas têm que ter representante legal aqui no Brasil. Porque fica muito difícil também você, o tempo todo, ter que tentar buscar um contrato. O caso lá do Telegram, quer dizer, não tinha representante legal aqui. É importante que tenha, porque o Google tem, o Twitter tem. Então, uma coisa é você ter regras para essas empresas. Outra coisa é surgirem concorrentes para eles e esses concorrentes não estarem submetidos a qualquer tipo de regramento, ou pelo menos pelas as mesmas regras. Aí você está, inclusive, distorcendo o ambiente concorrencial. Agora, também não sei se tudo isso é tem que ser tema para um projeto de lei como esse. Então, eu acho que muita coisa disso aí poderia ser resolvido de uma outra forma, até como uma lei ordinária. Ô Constantino, como é que você vê esse verdadeiro passe livre para políticos de acordo com esse PL que a gente está discutindo? O projeto todo é muito ruim, Paulo. O projeto tem censura embutida, tem essa questão pecuniária que o Piperno chama atenção, que esses veículos querem ser remunerados pelas notícias, mas ali é uma praça pública, ali é para debate, então isso é ridículo, é como se eu não pudesse pegar um pedaço de jornal que eu assinei e mostrar num bar. Quer dizer, é um negócio ridículo, tudo isso tem a ver com censura, não tem nada de urgente, né? É absurdo esse projeto. Entrevistamos ontem o deputado comunista, relator do projeto, que lembrou que está sendo debatido no mundo inteiro modelos assim, mas que é a urgência aqui, e ele teve, inclusive foi a minha pergunta, ele teve um bate-boca, uma espécie de troca ali, ele é sempre muito educado, né? Com a fundadora da agência Lupa. A gente sabe que essas agências de checagem desses principais veículos de comunicação, da velha imprensa, daqui a pouquinho o nosso Constantino volta aqui no nosso 3 em 1. Eu quero ouvir a sua avaliação, Gisele, a respeito desse PL. Você que é advogada, que conhece justamente da área, você realmente acredita que isso será aprovado? Paulo, eu me questiono se existe a necessidade desse PL, porque eu estava ouvindo o Piperno, o Marco falarem. Veja, nós temos uma profusão de leis no Brasil. Existe todo um arcabouço legislativo societário que já regula a forma como as empresas privadas atuam no Brasil, e todas essas empresas de rede social são empresas privadas, portanto, elas já devem obediência a todo esse regramento. A questão da concorrência também já é regulada, já existem leis específicas para isso. O objeto principal desse projeto de lei, fake news, o que é? Como é que a gente vai definir o que são notícias falsas? Eu nem gosto de fake news, para mim não faz sentido uma lei brasileira ser formada por palavras que não são em português, né? A gente tem que respeitar e valorizar o nosso idioma. Então, o que é uma notícia falsa? É subjetivo demais. Vamos criar critérios objetivos? Será que a gente realmente precisa desses critérios objetivos? Será que já não existe uma regulação e este projeto de lei não tem esse condão justamente que foi falado pelo Constantino? Simplesmente de tentar censurar ou estabelecer quem é que vai ter mais ou menos liberdade para se manifestar nas redes sociais e, eventualmente, para compartilhar notícias verdadeiras ou notícias falsas. Então, todo regramento que limita a liberdade deve ser olhado com muito critério. E aqui no Brasil nós temos leis demais. A gente, inclusive, tem uma expressão horrorosa que é: a lei pegou, a lei não pegou. Toda lei em vigor, ela deve ser respeitada. Mas, infelizmente, nós temos tantas leis, e muitas vezes tão detalhadas e tão complexas, que elas não conseguem sequer que nós consigamos cumpri-las. Então, o meu questionamento é esse: realmente um texto dessa forma e já sendo tramitado de afogadilho não me parece uma boa solução. Muito bem, temos o nosso Constantino de volta aqui. Vai lá, Consta. Então, sobre o projeto de lei, Paulo, pouco a acrescentar, mas eu não quero perder a oportunidade, que hoje está tendo um problema técnico, infelizmente, de voltar à questão da ameaça do Lula, né? Vamos lembrar que o Dirceu, seu braço direito e treinado em Cuba, né, ele disse lá atrás, em relação a alguém que o Piperno outro dia elogiou aqui, ao Mário Covas: nós vamos bater nele nas ruas e nas urnas. Isso é o PT faz ameaça, colocar 50 militantes movidos a mortadela, dinheiro de sindicato. Vamos lembrar que o Lula disse também que o fim do imposto sindical foi o maior golpe contra eles, né? É tudo uma máfia, uma
quadrilha organizada com recursos públicos. Então, botar 50 militantes mortadela e ir na casa dos deputados nos seus estados, pressionar, gerar incômodo, né, desconforto, isso é método fascista. Nós não podemos passar pano para isso, dourar a pílula para isso e achar que não é uma ameaça séria, achar que não tem risco de acontecer. É ignorar toda a trajetória, toda a essência do PT. Agora, o Lula está lá falando na sua bolha, né, falando na sua bolha que toda mulher deveria ter direito ao aborto, menos o bebê, pelo que eu entendo, né? Que a classe média ostenta muito no Brasil, ele com um relógio de 80 mil reais. Quer dizer, isso é o Lula, isso é o PT. Eles acusam os outros daquilo que eles são. Portanto, o método fascista está estampado na cara de todo mundo. Quem realmente ameaça a democracia não é Bolsonaro, não, é o PT. O Constantino falou tanta coisa que eu discordo, mas o fato é o seguinte, parece até que eles estão querendo de novo, né, barrar o Lula e de uma eleição presidencial. De novo, é uma declaração ruim, mas que, infelizmente, saiu da boca dele. Eu acho que ele tem falado uma série de coisas impróprias, uma série de coisas que conspiram contra ele e abrem esse tipo de argumentação para o outro lado, mas, de qualquer forma, no quesito bobagens e aberrações, olha, o outro lado caminha anos-luz, ainda está muito à frente. Marco. Não, eu fico preocupado, Paulo, com essa tendência de encontrar situações subjetivas ou conceitos subjetivos para explorar esse combate, esse enfrentamento à liberdade humana. Melhor forma de você desconstruir, atrapalhar, invadir a liberdade enquanto princípio é por meio dessas armas, desses conceitos subjetivos. Tá? A pandemia foi uma prova assim, fenomenal disso daí. O período pandêmico foi utilizado de maneira radicalíssima por governadores e prefeitos para se intrometer na liberdade do ser humano, a pretexto sempre de um bem maior, a pretexto da saúde pública, coletivo contra o individual. Então fecha a porta do seu estabelecimento. Você não tem o que comer? Não importa. Uma hora o Estado te dá um empréstimo aí beneficiado, você devolve o dinheiro, mas vai ter juros mais baixos. Não importa, fecha, não saia de casa, não vá trabalhar. A gente resolve a tua vida. E é uma maneira de pensar horrorosa, que acaba... E assim, o que eu fico triste é de ver as pessoas cedendo as liberdades delas de maneira muito pacífica, né? Que nem ovelha. Então ninguém discute o princípio do Estado. O Estado não existe para invadir a tua liberdade. Né? E se ele for mexer uma coisinha que seja no seu espectro de liberdade, ele tem que justificar para mim de maneira totalmente retorquível. E não é o que acontece, as pessoas cedem com muita facilidade. Fake news é a mesma coisa. Cria-se um pseudo-conceito abjeto de fake news, que é notícia falsa, que existe desde que o homem é homem, desde que a gente estava nas cavernas, e a gente está lá discutindo no Congresso, não, para proteger a segurança do quê? A segurança de quem? A informação de quem? Se tem Diário do Centro do Mundo, se tem Brasil 247, se tem UOL. O que eu leio de aberração no UOL não está escrito. Olha, você... E agora você vai falar para mim, não tem notícia falsa no UOL. O que mais tem é enviesamento ideológico lá. Do jeito que você está falando, dá a impressão que você quer fechar também o UOL. Não, pelo contrário. Essa é a minha conclusão. Que o UOL, que o Brasil 247, que Diário do Centro do Mundo continuem abertos. Que ótimo. E deixa as pessoas se desinformarem à vontade. Porque o mundo tem que ser assim. Verdade. Quem informa bem é, de fato, por exemplo, o presidente que fala, que compara vacina com a história diz que a vacina vai dar HIV. Pegando exemplos anedóticos. Nossa, mas isso é exemplos anedóticos. Tinha saído, inclusive, na mídia oficial. Isso. Revista, e aí o picareta vai lá e olha só. Olha só. É o Lula que diz que foi inocentado. Isso não é fake news. Piperno, vamos dar mais liberdade e acreditar mais no crivo do consumidor. Isso, do usuário. Vamos dar. Criar um Ministério da Verdade, empoderar burocratas ou Barroso e Fachin para determinar o que é verdade. Eu concordo com você. E você sabe o que eu temo? E eu temo muito, Constantino, é por uma outra eleição, porque você vai aumentar o número de juízes, de ministros do STF, e aí, quem sabe, uma aberração como aquela de fechar o Lula-Palusa passe. Esse também é um temor, porque aquilo é conspirar contra a liberdade. A todo mundo que quer entender a postura de certos veículos de comunicação com o anti-bolsonarismo histérico, flertando até com o ladrão do Lula,
Eu recomendo que deem uma olhada num dos maiores grupos, talvez o maior grupo de comunicação do país hoje. Dá uma olhada no lucro líquido desse grupo, desde a era petista até hoje, que muita coisa vai ser explicada. Sim. Sem dúvida nenhuma. Existe um interesse econômico subjacente. Você não consegue negar, né, Piper? E aliás, tá mais do que fundamental. Aliás, esses lucros caíram muito, porque inclusive eles perderam muito de publicidade naquele momento. É bom que isso seja dito também. Gisele, por favor. Piperno, sabe o que está faltando para o seu candidato? Não, desculpa, é que a Gisele está chegando agora. Gisele, o meu candidato chama-se Ciro Gomes. Entendi. Maria, meu Deus do então céu. está faltando também. O que está faltando para os candidatos é projeto. É proposta. Eles precisam pegar o microfone e dizer qual é a proposta que eles vão trazer para melhorar todas essas mazelas, porque eles exploram as mazelas do país, mas ninguém traz projeto. Olha, na economia vou fazer isso, na segurança pública vou fazer assim, inclusive, na educação plantão, né? vamos discutir. Gisele, o Ciro Gomes até fala e é assustador o que sai dele. Mas é isso, ele tem com o Rodrigo Pacheco. Ele tem. Ele tem com o Rodrigo Pacheco para desenvolver a agenda de desenvolvimento. Ele foi o único. Porque o Pacheco é neutro, é A imparcial. gente precisa de projetos reais, Foi o único que efetivamente. apresentou É um isso que projeto está até fazendo agora. falta. Por isso que a gente fica debatendo essas falas horrorosas e inflamadas, e um vai falando mais do que o outro, mas não tem um conteúdo, Constantino. Esse é o meu ponto. Não, mas o eleitor precisa escutar o que eles têm de proposta. Desculpa. Não, mas desculpa eu de interrompê-la. Existe aqui, Gisele, eu vejo propostas, e propostas temerárias. Aqui, quando fala em protagonismo do MTST, eu vejo propostas quando ele fala em reduzir consumo da classe média. Eu vejo exatamente os valores... Paco, eu vejo exatamente... Você viu reduzir confronto? Desarmamentismo. Tá tudo aí o projeto Eu vejo deles. os valores que embasarão as propostas no futuro próximo, caso seja eleito esse pensamento. Na questão que é do uma aborto, escória. também quero dizer que eu concordo com ele. É uma escória. Concorda com o Constantino? E a bem da verdade... Concordo com A bem da verdade é só olhar para a Argentina, o projeto do PT está lá, é só olhar para a Argentina. Quando ele fala, outra coisa, quando ele fala do parâmetro internacional de preços aqui, que a gente tem da Petrobras, ele combate, ele tem, na verdade ele está mostrando todos os valores ele foi contra. Tudo bem. Ele foi contra. Isso, então vamos lá. Ontem no programa, você inclusive estava defendendo a demissão, estava justificando a demissão do general Lula exatamente porque ele cumpriu esses parâmetros internacionais de preço e aumentou os combustíveis. E aumentou. Você está criando uma falácia. Eu falei que a demissão pode ser porque ele represou o valor. Ele aumentou tudo uma vez. Ele deveria depois. ter aumentado gradativamente, ele não fez. Pode ter sido isso, por conta da equipe econômica que fala que tem que seguir o parâmetro internacional. Mas o presidente falou que... Eu falei o que você está falando. Aí o presidente vai e critica porque aumentou muito. Mas você está num baita grau especulativo que não interessa para ninguém também. O que interessa é o seguinte, os seus candidatos são mistificadores e falaciosos. Bom, o seu é nefasto. Você tem. O seu fleta com fascismo. Você gosta. Fleta com AI-5. Você gosta. Papai Eu não filhinho. sei. Me fala, aqui Gisele, te pergunto, dívidas do Serasa. O candidato dele falou que ia zerar as dívidas do Serasa da população. Você acha que é uma proposta séria? Você acha que é coisa de gente séria, candidato à presidência da República? Eu quero dizer o seguinte para você. Pelo amor de Deus, né? Você já ouviu falar de um negócio chamado, por exemplo, Refis? Né? Tanta gente, tantos refis já foram criados aí para que empresas pudessem parcelar isso. Por que não o cidadão que tem uma dívida? Dívida privada, Claro que tem. Meu Deus Claro do que céu. tem. O sujeito vai lá, negocia a dívida. Muito bem.